Oi, como você tá? Meu nome é Alan Dantas, sou psicólogo e neuropsicólogo, professor e poeta. E este é o podcast Pausas, um momento de conversa à sombra de nossas vivências e ao sol das urgências que tecem quem somos. Aqui você pode sentir-se à vontade, porque é assim também que estamos, sem as ordens de quem quer que seja, mas sob o olhar atento e bonito da poesia. É ela quem, em nossos olhos cheios d'água, abriga a educação, a saúde e a sociedade. Temas do nosso podcast. Nós somos mar e convidamos você a viver essa pausa conosco. Vamos mergulhar? E para receber a nossa convidada tão especial, da melhor forma, eu escolhi hoje um poema da grande escritora brasileira Adélia Prado, que tem por título Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não posso casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza e, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Bem-vinda! Essa mulher incrível que está aqui com a gente hoje, que eu tenho prazer assim, de anunciar pela vida, pelo mundo da vida, pelo que ele me fez proporcionar nesse encontro, mas também pelo olhar que você me faz e me ajuda a ter tanto, Clarice. Nós temos hoje a honra de receber a advogada, leitora, apaixonada por cultura, por música, uma mulher que consegue, com o seu olhar, encontrar na banalidade o espetáculo da vida. Eu estou falando de Clarice Tavares. Como é que você está, Clarice? Estou muito bem ao seu lado, mas cumprindo a missão que me deram durante o dia todo, me sentindo muito produtiva, né? Foi o que eu fiz o dia todo, foi produzir, trabalhar. E agora revigorada. Você me recebeu aqui com a Adélia Prado, com um poema que tem tudo a ver com a mulher que, não só que eu sou, mas a que eu espero que as outras mulheres também sejam, né? Não sejam coxo como os homens devem ser. Não, mas eu também não vejo nesse sentido. Não acho que tem que haver desigualdade entre nós. Mas com toda essa força, mas também com leveza, com poesia, com coragem para escrever o que quer. E eu acho que não necessariamente escrever da forma literal. Cada um de nós está aqui escrevendo uma história. Hoje eu estou escrevendo, inclusive, uma página muito bonita de minha vida, que é ser recebida por você aqui. Oh, coisa linda, meu Deus. Gente, eu e Clarice nos conhecemos assim há bastante tempo. Mas a Clarice que eu conheci naquele tempo é muitíssimo diferente da Clarice que está aqui comigo hoje. Porque, afinal, a gente não é o mesmo nunca, né, Clarice? E eu lembro que eu lhe encontrava pelos corredores da escola, na sala de aula. Quem era aquela Clarice? Como é que ela se descortinou para a Clarice que é hoje, que está aqui na minha frente? Eu acho que com a mesma curiosidade daquela outra, agora Sim. Com muito mais maturidade, bagagem, vida. Falei sobre essa minha evolução pessoal hoje com Cid, que você sabe muito bem quem é. Sim. Vocês que nos assistem, que não sabem, Cid Augusto é meu esposo e um pilar muito grande nessa minha vida, mas principalmente na maturidade que eu atingi, não só por conviver com ele, mas principalmente pelo que foi construído com a minha história na fase em que ele chegou. E juntos isso só tem evoluído mais e mais. Inclusive, essa nossa relação é mais uma quebra dos tantos parâmetros que tiveram na minha vida, né? Nós temos 20 anos de diferença de idade entre um e outro, que, inclusive, para mim, ela é imperceptível. Eu não consigo perceber essa diferença. Na verdade, eu nunca me lembro. Eu me lembrei hoje, porque nós estávamos conversando sobre isso. Mas aquela menina que você encontrava nos corredores, tem muito de você, tem muito de Claudinha,
tem muito de Elanice, tem muito de Gilmar. Ixi, eu vou começar a ficar emocionada. Pode se emocionar. Tem muito de Regis. Cada um de vocês tem um pouquinho disso também. Isso eu sou muito sincera em reconhecer que há muito das pessoas todas que passaram na minha vida, mas principalmente dos professores, porque durante muito tempo a gente convive com nossos professores diariamente, né? Então, todos os dias, pelo menos ou pela manhã ou pela tarde. No meu tempo, era só em um dos horários, né? Hoje em dia, você, inclusive, pode ter isso durante o dia inteiro. Então, não tem como essas personalidades não se misturarem com as nossas. Eu acredito que as pessoas são um conjunto de várias outras, das que você conviveu quando criança, quando adulto. Isso ainda se constrói, obviamente. Eu sou uma mulher com 32 anos, então tem muita construção pela frente. Mas tem muito de vocês aí nessa história. Tem muito de meus pais, tem muito dos meus amigos de infância. Hoje parece que foi... eu não acredito em coincidências, mas a gente já tinha tentado marcar esse encontro outras vezes, que não tinha dado certo. E hoje eu vivi um dia que me fez lembrar da minha infância. Eu estive numa cidade, por compromissos profissionais, que era a cidade dos meus avós maternos, onde eu passava as férias. Então, hoje eu estou com essas memórias afetivas bem afloradas. Talvez tenha sido melhor que isso tenha acontecido para nós nos encontrarmos à noite, principalmente para ter esse papo, para me fazer reviver essas pessoas na minha vida e construção da minha história. Ah, que bonito. Olha, quando eu começo o podcast dizendo que esse é um espaço assim, para a gente acontecer sem as ordens de quem quer que seja, sem os introjetos das pessoas sobre nós, é sobre isso também, que você possa sentir a vontade para se emocionar também, para você ser inteira aí, né? Quando eu mencionei a Clarice, criança, adolescente, eu menciono a Clarice, que retorna à minha memória com os mesmos olhos de hoje, assim, com o mesmo olhar brilhante de hoje. Você falou uma palavra que é fundamental, assim, para a gente definir, porque quando eu olho para você, eu penso em criatividade, eu penso em poder dizer, parresia, né? E quando a gente olha para aquela Clarice, quem constrói essa criatividade, quem constrói essa parresia, é muito essa curiosidade, que foi a palavra que você usou, né? De ser uma mulher curiosa. Você realmente era uma aluna curiosa. E era uma aluna que não se sustentava com pouca resposta. Ainda sou essa mulher, viu? Tem um poema de Carmen Vasconcelos que eu acho que cabe muito agora. No verso que ela diz, esse verso está lá no meu consultório, eu olho o tempo todo para ele, que é que nunca... que tudo falte a palavra, só não falte atrevimento. Pois é. E essa sua palavra é muito carregada de atrevimento. E atrevimento em bons e maus sentidos, sabe? Atrevimento para quebrar barreiras, que eu acho que é bom, e maus também, porque às vezes eu sou atrevida, inclusive reconheço, a ponto de machucar pessoas que eu não gostaria com esse atrevimento, com essa coisa afrontosa que veio de mim, mas eu vou trabalhando ela ao longo da vida. Mas não são defeitos que se travestem de qualidades que eu, inclusive, hoje passo a não tê-los como meus inimigos. Eu convivo bem com os meus defeitos. Sim. E eu estou olhando para esse atrevimento com toda a beleza que ele tem, né? Sim. No sentido de se tornar a mulher que fala. As pessoas usam muito o termo agora, habla, né? A mulher que habla mesmo, a mulher que chega e que diz e que reclama o seu lugar. Essa curiosidade na sua infância, qual é a relação dela, por exemplo, com a leitura na sua adolescência? Ou você percebe que esse foi um caminho que foi se descobrindo ao longo? Sempre teve a ver. Sempre teve a ver. Isso aqui eu vou tirar o chapéu para o meu pai. Minha mãe é quem é professora na minha casa. Minha mãe era professora do ensino básico, né, da educação infantil. Mas o meu pai sempre foi um grande incentivador de leituras. Meu pai é um grande leitor. Eu acho que a pessoa que eu conheço que mais leu e leu tudo, leu qualquer coisa. Hoje não, com o celular, ele usa muito o celular. Mas eu lembro que quando a gente era criança, ele lê, para passar o tempo de qualquer forma, até bula de remédio. Ele lia, porque o hábito dele... Na casa dos meus pais tem televisão, mas não se usa televisão. Porque o hábito... eu não sei se você o conhece, mas para quem está nos vendo que o conhece, sabe. Onde você encontrar com ele, ele vai estar sempre com um livro
debaixo do braço. Se ele não tiver com o livro, é porque ele está lendo no celular. Aham. Mas isso vem muito dele. E eu quero também dizer que a leitura na minha casa, além de ter sempre sido incentivada, ele comprava muito gibi pra gente. Eu e os meus irmãos, né? Eu sou filha numa casa de três irmãos, né? Eu mais 2, são 3 filhos. E eu era mais nova. E sempre tinha muito gibi naquela primeira fase da infância. Mas eu acho que com 11 anos, eu não sei se você já leu, como nunca teve pudores na leitura, eu sempre pude ler o que eu quis. E eu lia o que estava ao meu alcance, o que eu ia vendo, o que eu achava interessante. E com 11 anos, eu li 11 minutos de Paulo Coelho. Caramba! Eu tô criando coragem para ler hoje, adulta, sabendo o que é que significa, o que é que se passa nesses 11 minutos, que, para quem não sabe, é uma relação sexual. Mas eu não tinha o menor entendimento sobre aquilo quando eu li. Mas eu lembro, inclusive, de uma pessoa que foi quem... Eu não lembro se o livro era dela. E eu comecei a mexer no livro, levei, sem pedir a ninguém, comecei a ler, só devolvi. Quando eu devolvi, já foi na frente do meu pai, né? Eu entregando a pessoa de volta. E a pessoa perguntando, você deixou ela ler isso? Ele disse, o que é que tem? Ela estava lendo. Olha, é interessante como a gente vê aqui o conflito geracional. Porque lá no meu tempo, que não é tão distante do de Clarice, tá bom? Mas a gente tinha muitos tabus de leitura ainda relacionados... Eu percebi que não era na sua casa, né? Só que seu pai era muito livre nesse sentido. Mas, por exemplo, havia uma coleção de livros, eu não sei se você em casa vai lembrar do nome delas, mas era o nome de mulheres. Não é Pauliana Moça nem Pauliana Menina. Eu estou falando de outros. Meu Deus, acho que era Júlia, né? Que eram histórias que, na verdade, acabavam educando muito mais assim, a mulher para... a tarefa, entre aspas, de ser mulher em casa. Mas nessas obras havia ali o viés do encantamento, que era o viés Sim. qual? O viés da sedução, né? O viés sexual, mas sempre nessa perspectiva, pelo menos dentro do que eu lembro, pode ser que eu esteja completamente equivocado, mas pelo menos dentro do que eu lembro, do meu pensamento crítico daquela época, sempre nessa perspectiva de... A mulher é para construir, para ser casada, né? A mulher é para constituir família e por aí vai. E 11 minutos, se não me engano, é uma história é uma relação abusiva, não? É. Né? Uma relação sexual abusiva. Isso. Mas Eu também não tenho tantas recordações. Eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 32. São alguns anos depois, né, dessa leitura. E eu gostaria muito de ler novamente, mas com a perspectiva de mulher que hoje eu tenho, que eu sou. Eu li, além dessa obra de Paulo Coelho, eu li outras. Eu li O Alquimista, que eu acho que é a obra de maior sucesso de Paulo Coelho. Não sei se eu estou enganada, né? Mas eu li O Alquimista, que eu também não lembro mais de muita coisa. Eu gostaria de ler novamente para lembrar. E eu também li nesse período porque meu pai sempre foi espírita. Muitos livros espíritas. Aqueles livros de espíritos psicografados que as pessoas faziam, de Zélia Gasparetto. Eu li muita coisa nesse tempo, mas eu confesso que pouco eu me lembro. Mas isso foi um divisor de águas na minha vida para eu me interessar pela leitura, que hoje eu confesso que eu pratico pouco, pelo menos a leitura geral. Eu leio muito porque minha atividade profissional, que é a advocacia, exige muita leitura. Eu tenho que estudar sempre. E tem sempre coisas envolvidas com o profissional. Mas a leitura geral acaba ficando um pouquinho de lado. Mas eu nunca abandonei, de verdade. Então, essas obras foram do início da minha vida, vamos dizer, como leitora, que me marcaram, que eu gostaria, inclusive, de ler novamente. E eu estou construindo esse caminho porque eu acho também que é uma porta que está entreaberta e que eu vou abrir, reviver, inclusive em memórias, não só dos livros, mas talvez dessa minha fase da vida. Então, eu estou indo devagar com ela. Gente, só me deixa fazer aqui uma correção. Me parece que, de fato, 11 minutos não é sobre uma relação abusiva. Pelo contrário, é a busca de Paulo Coelho de olhar para o sexo como comunhão do corpo e da alma, não sei. Mas como eu cresci, talvez já tenha sido o resultado desse, né, do que se fala sobre os livros.
Uns minutos não era bem assim, não. Tão sagrado. Pelo menos é a interpretação que eu tive. Aham. Era uma relação sexual abusiva. Você assim. falou de gibis. Você lembra quais, não? Turma da Mônica. Meu Deus. Turma da Mônica, que eu amava. Amava muito. Inclusive, é tão sem graça hoje, que é bem grande. Eu não gosto. Eu gosto daquele modelo tradicional da revista pequenininha. Sim. Gosto de todos, inclusive dos sons que eram produzidos. Que eu me lembro de eu reproduzir os sons que as palavras tinham. Sim, as onomatopeias. Não só essas, mas principalmente ler Chico Bento, que tinha o... Delícia. Pronto, eu só lia Chico Bento com o sotaque de Chico Bento. Não tinha que ser mudando, modificando para a nossa realidade do português correto. Eu lia da forma como estava lá. Aham. E na minha cabeça era reproduzindo o som, inclusive. E esse exercício de leitura é incrível, né? E precisa ser, inclusive, trabalhado muito com nossas crianças. Acho que é algo que a gente perdeu bastante, né? É a cultura do gibi, a cultura... Hoje a gente vê muito, por exemplo, que também é maravilhoso, né? Mas o uso de mangás, né? Sim. Na minha infância já tinha uma certa cultura com mangá. Muita gente... Meu irmão usava muito. Mas eu sempre gostei do gibi. Eu sou uma pessoa meio avessa com culturas diferentes da nossa. Sabe que eu tenho uma história bonita com o gibi? Mamãe, ela sempre me permitiu muito ser livre, assim, sempre. Eu perdi meu pai aos 9 anos, né? Meu pai morreu aos 9 anos e minha mãe continuou nos educando e ela era muito incentivadora da leitura. E havia uma questão de orientação sexual, assim, envolvida nisso. Porque ler a Turma da Mônica, naquele meu tempo, e eu gostava de quem? Eu gostava da Mônica e da Magali. Né? Era algo que entrava no rol das condenações de leitura para um homem, para uma criança que já precisava ser masculinizada, né? Que já precisava receber todos esses introjetos do que é ser homem. E parte da minha família insistia nesse introjeto. Eu lembro que eu tinha uma tia muito querida, e até hoje é muito querida por mim, mas que ela insistia que eu lesse gibis de super-heróis. Então eu tinha que ler o Capitão América, eu tinha que ler o Homem-Aranha. Eu tinha pavor. Mas mesmo assim, pelo desejo de ler, eu aceitava, eu escolhia quando eu viajava com ela, eu tinha que escolher na frente dela. E uma vez no aeroporto, com minha mãe, mãe fez, você quer comprar uma revista para ler? Eu fiz, quero. E aí quando eu fui... olhei assim para a revista da Magali, eu não esqueço nunca. Olhei assim para a revista da Magali e fui olhando para o lado para a revista do Capitão América. E aí minha mãe olhou e fez, você quer ler aquela da Magali? Eu fiz, quero. Ela fez, então pegue. Aí eu fiz, eu posso? Ela fez, pode, meu filho, você pode tudo. Eu nunca esqueço essa passagem com minha mãe. E ela me fez muito o professor de literatura também. Porque muitas vezes na escola, quando os alunos eram obrigados a ler os clássicos, né? Eles apareciam com outras leituras por ali, eu precisava passear por elas. Um desses fenômenos aconteceu, por exemplo, com Crepúsculo. Que era uma coisa que eles liam ali, que eles gostavam, mas eu tinha que ensinar para eles Dom Casmurro. Assim, eu não considero que é completamente diferente. Uhum. Se você pegar ali no fundo das duas histórias, tem uma certa coisa parecida que lembre numa história ou outra. Sim, sim. Mas, lógico, resguardadas as proporções. Mas, de fato, são leituras completamente diferentes. Completamente. E alinhadas ao gosto deles. Sim. Porque imagina, eu tenho Dom Casmurro, uma leitura com uma linguagem do século XIX. E eu tenho uma obra como Crepúsculo que dá vazão à fantasia de forma tão multiplicadora, assim, né? E eu não poderia simplesmente bloqueá-los. Então, eu lembrei da minha mãe nesse momento, vocês que foram meus alunos de literatura. Eu lembro de uma turma específica em que isso aconteceu, em que a análise literária foi de Crepúsculo em vez de Dom Casmurro. Agradeçam, tá bom? Como foi, Clarice, que essa leitura amadureceu ao longo da vida? Depois dessas que eu falei... Teve Harry Potter, que era a sensação da minha vida. Que, pronto, eu não sou da fase Crepúsculo. Acho que eu, inclusive, nunca assisti, assim. Mas Harry Potter teve. E meu irmão era muito viciado em leitura. E ele sempre gostou de leituras em outras línguas, que ele fala diversas línguas. E, nesse tempo, ele ainda estudava para falar essas línguas. Então, ele comprava os livros em português para
fazer a tradução para os outros idiomas que ele lia quando precisava, e eu acabava herdando esses livros e fui lendo. Eu não sei se cheguei a ler todos, mas eu me lembro inclusive do primeiro, que foi o mais impactante para mim, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, que para mim foi o mais importante. Aí eu acho que evoluí, passei dessa fase adolescente, teve um período da minha vida que eu acho que eu li muito pouco. E na faculdade de Direito, né, que é necessário você ler mais, eu comecei a me interessar por algumas leituras e teve um período que isso se acentuou, que foi quando eu comecei a não a me relacionar, mas a me interessar por Cid. Cid é poeta, é um escritor. E eu sabia que para eu ter alguma afinidade com ele, eu tinha que entrar nesse mundo. Essa foi a minha forma de conquistá-lo. Se ele estivesse aqui, ele ia dizer que eu estou assumindo isso. Mas eu assumo publicamente essa culpa. E que foi uma coisa que me fez voltar para uma fase da minha vida que eu queria demais. Cid foi seu professor na faculdade? Foi meu professor. Ele era meu professor de Direito Penal. E a forma que eu tinha para chamar a atenção dele era ler o que ele escrevia num blog, que ele tem até hoje, o blog que ele escreve crônicas. Sim, sim. E eu lia e às vezes eu repetia as frases de textos aleatórios no meio da aula, para ele me notar. Então, essa era a minha estratégia de dizer, eu estou aqui, me olhe diferente. Uhum. Demorou 6 meses para que a gente tivesse alguma coisa, mas deu certo. Bom, nesse período, aí eu li um livro que me marcou muito do ponto de vista desse crescimento do feminismo na minha vida. O primeiro deles é um livro que foi escrito por uma juíza, ela era uma juíza das varas criminais, acho que do Rio, não lembro o nome dela, mas o livro é A Paixão no Banco dos Réus. Aí ela analisa vários casos de feminicídio que aconteceram no Brasil. O feminicídio ainda não estava, quando ela escreveu, né? Não tinha a proporção que se tinha hoje para os crimes de feminicídio. E ela analisa várias situações de feminicídio desde o início, de casos que se tem conhecimento. Eu quero que você me ajude a lembrar que é um autor famoso brasileiro que assassinou a esposa. Começa com essa história, a primeira história do livro. Gente, eu não estou lembrando. Eu não estou me lembrando, não, mas eu vou me lembrar porque são várias. Aí tem o assassinato de Sandra Gomide, que foi morto pelo cara lá que era dono do jornal. O assassinato de Ângela Diniz. Euclides da Cunha, exatamente. A história que é contada lá no livro é que ele começou a desconfiar que a esposa dele estava tendo um caso com uma pessoa que era ligada ao exército e acabou assassinando. Enfim, então foi por esse viés que eu já estava interessada nessas questões de mulheres, feminismo, e isso foi se enveredando. Quando eu e Cid começamos a namorar, a nos relacionar mesmo, ele tem uma biblioteca muito grande em Mossoró. E eu peguei, em alguns dos livros que eu fui pegando emprestado, eu peguei o livro Mea Culpa. Mea Culpa é a história de Dock Street, contada por ele. A história do assassino de Ângela Diniz, que foi um assassinato que marcou... Não que não existisse, já existia, já tinha acontecido. Inclusive, esse caso de Euclides da Cunha é bem anterior a Ângela Diniz. Ângela Diniz foi no início dos anos 70. Mas isso foi bem antes. Mas... de Ângela Diniz em diante, o movimento feminista estava criando força no Brasil. E, a partir desse episódio, né, do assassinato dela, isso foi ganhando cada vez mais força. O podcast que eu falei para você, que antes de nós começarmos o programa, que eu indico... Aproveite e já indica. Para todo mundo, é Praia dos Ossos. Ele conta essa história muito detalhadamente e virou um filme. A HBO Max produziu o filme. Quem faz Ângela Diniz é Isis Valverde. Mas o podcast é super interessante porque traz trechos do júri. Ele passou por 2 júris. E, como eu disse, eu comecei a me interessar por isso lendo Dock Street. E, assim, qual o nome do podcast, novamente, por favor? Praia dos Ossos. Porque foi a praia onde ela foi assassinada. Era uma praia que ainda era quase inabitada no Rio de Janeiro. Eles tinham uma casa lá e ela foi assassinada nessa casa de praia, que eles passaram a morar lá. Ele era casado com uma mulher muito rica. Ela era também uma socialite muito rica. Ela era mineira. Era conhecida como a Pantera, né? Pela beleza, pela exuberância, pela coragem. Você percebe, lendo e ouvindo sobre Ângela Diniz, que ela era uma mulher de muita coragem, no sentido de
de não ter medo. Uma mulher nos anos 70 que tinha se casado, tinha se divorciado, tinha deixado os filhos, tinha de morar em outra cidade para viver a vida dela. Você vê que é muito empoderamento de alguém que sabe que ela não precisava se importar com o que as pessoas estavam pensando. Isso custou a vida dela, lógico, porque ela se envolveu com uma pessoa que não tinha maturidade de se envolver com alguém como ela, mas foi o início, um marco para a história do feminismo no Brasil. Você escreve, inclusive, uma crônica sobre esse livro, né? Não sei se é uma resenha ou uma crônica lá na Papangu na Rede. Escrevi. Que eu li ontem. Escrevi. Eu amei, por sinal, fiquei super curioso. Clarice também é escritora, tá, minha gente? Vamos já falar sobre isso. A Papangu na Rede é um presente que eu ganhei de Túlio Radker, nosso amigo, artista plástico, e ele me deu essa coluna lá. Então, quando eu tenho tempo, que já faz 3 meses que eu não escrevo, ele está em tempo de me matar, de me expulsar. E que a última crônica sobre a viagem a São Paulo, né? Isso. Então, enfim, Praia dos Ossos, que é o podcast, e o livro Meia Culpa, que foi escrito por Doca, fez uma junção, assim, deu uma reviravolta na minha vida. Agora, o podcast eu vim escutar bem depois, eu acho que tem uns 4 anos, 3 anos que ele foi lançado. Mas o livro, que eu li há 8 anos, me tocou por muitas coisas, porque embora seja contado por ele, que para quem está de fora pensa, mas ele está tentando se defender. Não. A história é ele contando, lógico, ele deve diminuir, tentar se justificar ali de alguma forma, mas eu comecei a me envolver emocionalmente com o livro por outro motivo. Ele ficou preso 2 vezes. Ele foi preso uma vez, conseguiram anular o júri, e ele foi preso novamente. Nessa segunda vez em que ele foi preso, já foi no início dos anos 90. E ele estava preso no Carandiru quando aconteceu o massacre. Então, ele conta a história lá. E eu passo o final do livro todo chorando. Quem passava por mim, eu lembro de eu levar para a faculdade para ler. As pessoas olhando, quem sabia quem era Doca Street, que via a capa, aí dizia assim, você tá chorando lendo Doca Street? Eu dizia, tô. Mas era porque eu já estava na fase em que ele estava contando do ponto de vista de quem viveu o massacre. Ele já estava numa fase da pena que ele podia sair durante o dia e voltava para dormir. Naquela noite do massacre, ele logicamente não voltou para dormir, mas ele voltou no outro dia de manhã. Não foi um pouco assim a experiência de ler esse livro, mesmo reconhecendo que tudo bem, ele não estava tentando se defender ali, não foi um pouco angustiante para você enquanto mulher? Com certeza. Embora, como eu lhe disse, ele não está contando como era que ele ia chegar para assassiná-la. Sim. Com certeza, por exemplo, o podcast me deu uma angústia gigante, porque o júri dele usou como tese de defesa, um dos advogados mais famosos em direito criminal no Brasil foi quem fez a defesa dele, era Evandro Lima e Silva. Evandro usou como tese de defesa aquela coisa da defesa, a legítima defesa da honra, que hoje em dia nem se pode mais usar, graças a Deus. Isso foi o motivo de uma grande discussão lá em casa entre os 2 advogados. O que é isso? Legítima defesa da honra. Você mata a sua companheira porque você está defendendo a sua honra. Isso era possível. E foi assim que foi anulado. Evandro traz para ela a culpa de ela ser uma mulher promíscua, sedutora, e fez despertar nele um ódio que acabou fazendo com que ele atirasse nela. Mas o problema os tiros foram no rosto. E isso traz um elemento para crimes, inclusive como esse, de muito ódio. Porque quando você mata alguém por impulso, geralmente você mata pelas costas, você dá um tiro. Mas você atirar em alguém no rosto... Ele atirou nela 3 vezes e eu não lembro se 2 ou apenas um dos disparos foi no rosto. Porque, ou seja, de uma certa forma, mesmo que ela escapasse, não teria mais o mesmo rosto de Ângela Diniz. Enfim, então esse livro mudou muito e aguçou muito a minha curiosidade sobre o feminismo. O movimento feminista avançou, inclusive, para conseguir derrubar essa primeira condenação dele, na verdade, a anulação da condenação dele, né? Ele teve a pena, que foi inclusive bem branda, anulada. E o movimento feminista, que estava em disparada no início, na verdade, já no início dos anos 80, entre os anos 70 e início dos anos 80, porque o crime aconteceu no início dos anos 70.
E elas lutaram muito para isso, foram para a porta do fórum com cartazes. E com esse movimento das mulheres do feminismo no Brasil, foi feito um novo júri, ele foi condenado novamente. As penas ainda não eram como hoje nós temos, penas muito mais graves para casos de feminicídio. Mas ele ficou preso realmente durante um tempo. E eu acho que é a parte mais impressionante, que, como acontece com muitos outros, ele era muito assediado. Ele recebia muitas cartas, muitas mulheres apaixonadas por ele. Isso aí deve ser fenômeno da psicologia, obviamente, eu não tenho como explicar. A gente chamava de síndrome de Estocolmo, mas eu prefiro chamar de machismo mesmo, de machismo estrutural mesmo. Pois é. E muitas mulheres se apaixonavam por ele, tinham ele como um galã, um símbolo sexual. E, bom, aí de Ângela Diniz em diante, essas lutas foram aumentando. Nós tivemos o assassinato de Daniela Pérez, que foi importante do ponto de vista que Glória Pérez conseguiu visibilidade para alguns fatos que modificaram o crime de homicídio. Não foi ela que fez a legislação que modificou para a qualificadora que hoje nós temos, que reconhece como feminicídio. É importante eu falar sobre isso aqui, porque muita gente confunde. Matar uma mulher não é feminicídio. Matar uma mulher qualquer é femicídio. É uma coisa esquisita. Mas é femicídio. Você matou, por exemplo, teve um assalto e você matou a pessoa que era assaltante, você deu um tiro e matou, era uma mulher. Ali foi um femicídio. Você não estava matando aquela mulher porque ela era mulher. Para acontecer um feminicídio, você precisa matar em razão do gênero feminino. Por isso que aí as situações em que tem violência doméstica são feminicídios, porque você está matando em razão do gênero daquela mulher, se é alguém que você se relaciona. Se não fosse aquela pessoa, você não... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que ainda é muito tocante para mim, e tem um pouco dessa história aqui conosco, mas não é um feminicídio, é um femicídio que aconteceu com Fabiana. Certo? Fabiana Vera. Isso. Aquilo que aconteceu com Fabiana foi um femicídio, não foi um feminicídio. Porque aquela pessoa, com certeza, era uma pessoa descompensada e teria feito com qualquer pessoa que ele achasse que estava se envolvendo ali no caminho dele. Fabiana foi uma vítima acho que, dos problemas psicológicos e psiquiátricos que aquela pessoa enfrenta. Enfim, mas é um lado ruim, mas também é um lado de muita pesquisa, tudo isso que eu estou falando aqui agora, né? Sim. E isso descambou muito também, para agora eu vou falar sobre o que essa pesquisa sobre feminismo me fez chegar pelo campo profissional. Sim, porque hoje você é advogada e tem uma atuação plural, mas há uma atuação bem específica em relação à violência política de gênero, né? Você trabalha diretamente com o Tribunal Eleitoral, não é assim? Assim, não há um trabalho direto entre o Tribunal Regional Eleitoral e eu. Eu sou advogada eleitoralista. Mas eu tenho uma pesquisa científica em violência política de gênero. Quando eu comecei a fazer isso não tinha esse nome. Eu estava terminando a faculdade em 2018, quando Cid foi quem disse assim, está abrindo vaga para o mestrado em Ciências Sociais lá na UERN. Tem aluno especial. Faça para você ver se você gosta. E a disciplina me chamou a atenção porque era uma disciplina que estava tendo em várias universidades. O golpe de 2016, o impeachment de Dilma. A disciplina me chamou a atenção e eu me matriculei. Com isso, eu estava terminando a faculdade, estava procurando ali um caminho do que eu ia fazer. Eu comecei a me interessar pela pauta da mulher na política. Aquilo foi se cruzando para mim. E eu fui começando a questionar do ponto de vista do feminismo se o que aconteceu de impeachment com Dilma não foi uma questão de gênero. Ela foi a mulher que eu conheço. E olha que eu convivo com mulheres da política de muito perto e que sofreram muito com violência política de gênero. Mas eu acredito que no Brasil nenhuma mulher sofreu tanta violência política de gênero quanto Dilma Rousseff. Nenhuma. Porque as outras, ainda não existiam as redes sociais, as pessoas não tinham
essa ilusão de que a rede social é uma terra sem lei. E em 2016 isso ainda era meio vago, as pessoas achavam que podia fazer o que quisesse. Eu não gosto de me lembrar, mas se você lembra, aquele adesivo Terrível. horrível que fizeram com ela. Então, Posto de combustível. isso. Né? Então, o que é que isso foi despertando em mim? Eu preciso trazer a relação de gênero para o que aconteceu com esse impeachment. Foi só isso? Não. Mas eu, Clarice, tenho as minhas convicções, inclusive com base em pesquisa, de que o fato dela ser mulher levou àquele impeachment. Porque o diálogo com a mulher na política é completamente diferente. É uma coisa mais difícil, o ambiente é completamente hostil. E isso se reflete, aí eu trago para a minha atuação, no campo da advocacia eleitoral, por exemplo. No Rio Grande do Norte, é quase inexistente, mas não é que elas não existam, elas existem, mas não aparecem. Mulheres atuando na advocacia eleitoral. E eu, quando passei a militar nessa área, comecei a entender o porquê. É porque elas são invisibilizadas, boicotadas. Muitas vezes o escritório tem a mulher que é quem produz o conteúdo escrito, mas quem vai para a audiência é o homem, entendeu? E há uma espécie... Isso aqui, eu preciso dizer que quase todos os escritórios que trabalham com direito eleitoral no Rio Grande do Norte são os mesmos. Não muda de eleição para eleição e geralmente são com homens, que são os contratados. Aí eu trago as razões. Por quê? Porque os dirigentes partidários geralmente são homens. Quem vai contratar eles, quem vai fazer o acordo para o valor do contrato é o homem. Então, dificilmente você vai ter aquela mulher que vai atrás. Não, eu vou confiar numa outra mulher para fazer o meu jurídico. E eu quero, mais uma vez, lhe dizer que, tirando as minhas clientes, que são família, né? São duas mulheres que eu tenho muito orgulho de dizer que são minha família e que fazem parte da política no Rio Grande do Norte, são minha sogra e minha cunhada. Eu não tenho nenhum outro cliente mulher. Todos são homens. Inclusive, agradeço aos homens que me contratam, porque eu sei que eles não têm essa visão de estereótipo feminino e masculino. Eles estão ali comigo porque confiam em mim. Mas, inclusive, as pessoas entram em contato para saber se eles não querem mudar de advogado. Então, se está acontecendo comigo, que sou uma mulher, que tem um conhecimento, que tenho coragem, atrevimento para falar abertamente que passo por isso, o que é que não acontece com uma candidata que está ali naquele lugar para representar outra pessoa, que não está para representar a sua própria voz? Então, a minha luta da advocacia eleitoral também tem esse viés. Abrir esse espaço, abrir esse caminho. Quero outras mulheres no eleitoral botando a cara, aparecendo, porque não existe lugar que não caiba todo mundo. Eu não sei se você conhece Marcelo, que é uma criancinha com síndrome de Down, que a mãe dele sempre grava ele, que chama Marcelo Menininho no Instagram. Conheço. Eu adoro o jeito que ela materna aquela criança. E ela sempre reproduz uma frase que eu amo: cabe todo mundo no mundo. Sim. Então, é isso que eu uso para essa militância. Ela usa de outra forma. Então, cabe todo mundo no mundo. Cabe todo mundo na advocacia, cabe todo mundo em qualquer lugar. Quando eu tenho espaço, eu gosto de levar outras mulheres para lá, para ir comigo, para passar a atuar nessa esfera, porque esse caminho, ele não é só meu. Eu estou, no máximo, abrindo espaço para outras pessoas, mas ele é um caminho que eu quero que seja trilhado por várias outras pessoas que vêm aí atrás de mim. Tem outras que vêm chegando com muito mais força. Olha, sua voz faz a gente esperançar, sabia? Eu estou pensando aqui, desde que você tocou no assunto de Dilma, eu estou movido assim demais, porque foi algo que me educou em muitos aspectos. Mas uma imagem que eu me lembro bastante do golpe mesmo, foi daquela plateia de homens, assim, falando sobre uma mulher que não estava presente, né, inclusive, mas aquela plateia de homens rindo e como se estivessem ali bebendo em uma grande festa, entendeu? Para falarem de maneira tão agressiva contra uma mulher. E eu tive a experiência de acompanhar a primeira candidatura de uma pessoa daqui de Açu, que foi Fabielle, né? De fazer ali, de estar com Fabielle na equipe de comunicação, vamos dizer assim. E, nossa, eram inúmeras as violências cotidianas. Hoje eu não participo mais de equipes, a não ser da candidata Yamara, né? Porque a gente também já tem vivenciado algumas coisas, mas não participo mais de majoritária, enfim, por questões
pessoais mesmo, mas é nítido como essa violência política de gênero é uma realidade que foi escondida durante muito tempo, aceita, utilizada como um riso. Né? O riso foi utilizado aqui como um elemento justificador. Né? Eu lembro que, por exemplo, nessa última campanha, aqui em Açu, quando o Dr. Gustavo e Fabielle venceram as eleições, primeiro eles não venceram, né? Saiu a notícia de que não, de que tinha sido outro grupo. E na rua da minha casa, uma pessoa levantou uma calcinha. Isso. E jogaram calcinha nela, inclusive em alguns dos eventos. Uma pessoa jogou uma calcinha e aquilo me assustou demais. Eu falei, meu Deus, a gente continua aprovando e rindo de situações que são tão abjetas para uma violência como essa. A banalidade que a gente traz, inclusive, tomara que um dia nós possamos superar isso. E nesse ponto eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de Açu, porque o que é que eu vou falar agora? A política brasileira, ela acaba trazendo o brasileiro acabou adotando uma espécie de, vamos dizer assim, de protesto por coisas que ele julga engraçadas para votar, né? Isso é muito ruim. Por quê? Porque nós temos monstros que aparecem na política, como vários, que eu não vou nem citar os nomes, que vieram com essa coisa de ser um tom engraçado, mas que tem muita coisa que é pejorativa, abjeta, não só com mulheres, mas com vários outros grupos, e principalmente aqueles que são minoritários, né? Na verdade, minorizados. Eu vou reformular, porque eu sempre uso agora com esse perfil, né? Nós não somos minoritárias, mulheres, pessoas negras, nós somos minorizados, nós somos a maioria, mas nós sempre somos inferiorizados. Então, não tenho lugar de falar da pessoa negra, mas eu tenho da mulher, e eu uso isso. Trago essa voz para mim, mas também para a pessoa negra, para a pessoa indígena, para a pessoa de religiões de matrizes africanas, você sabe bem disso, que são caminhos que eu preciso conhecer. O que eu não conheço, eu preciso conhecer para poder dizer se eu quero ou não seguir aquele caminho. Bom, mas do ponto de vista da política, o que eu ia dizer que eu tenho orgulho, ontem aconteceu um debate, né, em Açu, com as pessoas que estão concorrendo aos cargos de prefeito. Na nossa cidade só são 2 candidatos, um homem e uma mulher. Eu digo sempre que falo isso muito abertamente, eu tenho uma preferência política, a minha não é para a mulher, porque embora eu seja uma mulher de muita militância feminina, eu não escolho meu voto pelo gênero, escolho pela identidade com aquilo, com as pessoas, mas eu tenho muito orgulho de nós termos tido um debate com um nível muito bom de excelência. Você pode dizer que um ganhou, outro ganhou, que todo mundo fica falando isso, mas no final, olhe como foi respeitoso. Foi um debate de propostas. De fato, Sim. Teve aqueles embates entre... Os auezinhos do interior. Pessoais. Mas não são só do interior. É porque para você fazer com que a política tenha essa dinamicidade que ela precisa ter, você precisa daquela coisa que vai desestabilizar seu adversário. Frase defesa, né? São guerras. E você está ali para ganhar, e para perder e para lutar aquelas guerras. Mas lutar de maneira justa. E foi o que aconteceu ontem. Então, eu tenho muito orgulho de ter assistido, né? Presenciada que eu não estava lá, mas de ter assistido 2 candidatos que estão aqui para isso mesmo, para trazer uma proposta, para falar sobre sua cidade, sobre o que querem, sobre o que pode melhorar. Isso, para mim, foi muito bom, sabe? Eu também tenho que dizer aqui que eu admiro muito a força de Vanessa, porque a gente olha para ela e você tem um estereótipo de uma pessoa muito delicada, pelo menos era o que eu tinha. Mas ao longo da campanha eu vou vendo que ela é uma mulher de muita fibra, de muita força. Então, é uma pessoa da minha admiração, embora eu não tenha essa opção por ela, isso aqui eu digo muito abertamente, porque eu não acredito que há imparcialidade. Então, para que todo mundo saiba que não há imparcialidade da minha voz, mas a falta de imparcialidade não quer dizer que não tenha respeito, que não tenha admiração. Esse é o lugar que eu quero construir para a mulher na política. Não só para ela, que é a política, que eu não quero ser política, mas para que para mim seja melhor na condição de advogada, as mulheres políticas têm que se sentirem bem. Se elas não se sentirem bem lá, não vai ser bom para mim. Porque isso reflete em mim. O caminho, por exemplo, de Kamala Harris nos Estados Unidos vai refletir na gente. Com certeza.
isso são reflexos. A nossa sociedade passa a absorver aquelas condutas e reproduzi-las. Então, se for diminuindo, principalmente nessas grandes economias, onde o mundo todo se reflete nelas, né? Os Estados Unidos, a Europa, isso vai diminuindo em países que não são menores. O Brasil não é menor, em termos, talvez só economicamente, né? Mas em termos geográficos somos tão grandes. Mas é preciso evoluir nesse ponto, porque, como você bem falou, Dilma passou por isso, mas Dilma a gente teve conhecimento. Você imagine no período em que uma pessoa como Fátima Bezerra começou na política. Isso aí eu posso dizer de muito perto, porque minha sogra viveu esse início da política. E que elas tinham um mandato, mas elas tinham o direito de falar. Porque os outros... Ainda acontece hoje, acontece. Mas você sabe que tem 1000 maneiras de ser denunciado. Érica Hilton, que é assim, a maior expressão da mulher na política no Brasil atual. Eu tinha muita referência com Manuela Dávila, mas eu acho que a Érica Hilton superou muito isso. Porque além das questões de gênero que ela representa, porque ela representa para a mulher, ela representa para o grupo dos LGBTQIA+, mas eu me sinto uma mulher representada por ela, sabe? Eu sou fruto daquele pensamento ideológico, político, aquele discurso coerente com o que ela é, com o que ela faz. Então, assim, são figuras que estão aí na construção dessa minha história, daquela menina que você conheceu lá nos corredores da escola. Meu Deus, e que tá falando alto hoje, tá falando bonito pra gente. Há um texto de Glória Anzaldúa, a gente já tá chegando ao finalzinho, mas há um texto de Glória Anzaldúa que eu gostaria de citar, porque me traz aqui ao coração sempre que você fala, e hoje aqui nessa conversa. Eu ainda estou mais apaixonado por você, tá bom? Mas hoje... E eu queria trazer esse texto que é da Glória Anzaldúa, em uma carta que ela escreve para as mulheres do terceiro mundo. Foi pedido a Glória que ela escrevesse um artigo, e ela escreveu uma carta, né? E ela diz assim: por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque eu não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta, e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo. Para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. Para me tornar mais íntima comigo mesmo e consigo. Para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar a autonomia. Para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer de que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte de merda. Para mostrar que eu posso e que eu escreverei sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo maior de não escrever. Pois é isso. Exatamente isso. Eu não me identifico, assim, não é que eu não me identifico, eu me identifico demais com a escrita. Eu trabalho escrevendo. Tudo que eu faço é escrevendo. Mas eu não me considero essa mulher da escrita. Eu me considero muito melhor com o que eu falo. Inclusive, lá em casa tem esse complemento. Cid acha que... E eu acho também que ele é muito bom escrevendo. Ele é muito bom falando. Mas o falar me liberta, sabe? Eu crio asa, eu vou me soltando. Eu sei que aquilo que está aqui em mim tem muito mais voz mesmo. Voz sonora. Não que a escrita não tenha, ela tem força, ela tem o registro que fica para sempre. Tem acesso, porque consegue adentrar em lugares que a fala às vezes não consegue. Isso, mas principalmente no meu caso, a voz é esse lugar mesmo. Eu acho que é uma voz, a minha voz, ela precisa ecoar em vários lugares, mas para que outras vozes venham para ecoar também. Do mesmo jeito que eu falei sobre os caminhos, né?
mas o som faz muito parte de mim nesse trajeto. Lindo, Clarice. Agora deixa eu só contar uma coisa. A gente nunca acha que escreve bem o suficiente. Se vocês procurarem lá Papangu na Rede e lerem os textos de Clarice, vocês vão ver como esse texto é cheio de cadência, cheio de força. E eu me tornei seu leitor. Tá certo? Então publique mais para que a gente possa, escreva mais e fale mais, fale sempre. Há um livro hoje, já nos despedindo aqui com muita tristeza, porque eu adoraria estender nossa conversa, mas temos aqui um livro com o qual eu quero lhe presentear, que é de uma defensora pública, escritora defensora pública, mas ela chegou para mim como escritora desde já, um dos maiores nomes da literatura contemporânea brasileira, que é a Mariana Salomão Carrara, e o livro é Não Fossem as Sílabas do Sábado. Livro lindo, premiadíssimo, daí com essa edição gostosinha aqui da escritora Todavia. Eu quero presentear você dizendo que aqui conta a história de Ana, uma mulher que vive um processo de luto bem delicado, mas que também descobre coragens na amizade e no encontro com outras mulheres. E eu acredito que esse livro também fala muito sobre você. Eu tenho certeza, né? Você contou aí resumidamente a história de Ana. Eu sou um pouco Ana, não vivi lutos de perdas, né? De alguém, não físicas, né? Mas eu considero que eu vivi um luto quando eu me separei do meu primeiro esposo. Foi um luto. E foram as mulheres que estavam perto de mim que me fizeram vencer esse luto. Inclusive uma colega de escola, amiga de escola, que me ajudou muito nessa fase. Eu não sei se você se lembra dela, que era Angeli. Sim. Então, Angeli, que foi minha amiga de escola, é uma dessas forças do meu luto. Eu tenho essa lembrança muito, muito fixada na minha memória dessa fase da minha vida, que realmente foi um luto, era uma relação que estava findando, era uma pessoa que estava indo embora da minha vida. E eu tenho certeza que as muitas mulheres que apareceram nesse caminho, principalmente no caminho mais tortuoso do luto, né? Hoje eu falo sobre isso com tranquilidade. É uma coisa que eu acho que me fez muito bem ter passado por isso. Uhum. Mas eu me lembro exatamente de quem estava comigo naqueles momentos. Sei exatamente quem eram essas pessoas. E era uma mulher. Era. Tiveram outras também. Mas naquele momento eu acho que mais crucial, ela teve muito perto, assim, muito próximo de mim. Inclusive, sem falar nada. Mas a presença cheia de espaço, sabe? Aquela presença física que está ali do seu lado, não diz uma palavra, mas que preenche tudo que você precisa naquele momento. Então, eu tenho muita gratidão por esse momento, inclusive por poder compartilhar essa informação com todo mundo, a importância que ela tem na minha vida. Que alegria, coisa boa, que é bom, que nos causa, que mexe, que nos move, né? É importante que seja dito. As pessoas que participam disso também. E eu fico muito feliz, de verdade, de todo o meu coração, de estar aqui com você. E eu feliz demais pelo convite. Muito orgulhoso, assim, de seguir, sabe? Assim, eu tô orgulhoso de seguir você nas redes sociais. Eu tô muito orgulhoso de poder trazer você para cá, para que outras pessoas consigam ser alcançadas por essa voz que é tão importante. Muito, muito, muito obrigado do fundo do meu coração. Eu que agradeço a você pela presença, pelo espaço. E principalmente por poder distribuir essa voz por aí, essas pessoas, essas lembranças que a gente dividiu aqui, cada um com suas histórias, viu? Muito obrigada, Alan. Vamos organizar uma parte 2 com Clarice Tavares, por favor, porque eu preciso disso, tá? Bom, a gente se despede por aqui, mais uma vez, agradecendo por sua escuta, ou por sua assistência, por sua companhia no nosso podcast Pausas. Que nós possamos mergulhar profundo nos mares que tecem as nossas vidas. Nós não somos dados à superfície.